A paz do Senhor, queridos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, em nome de Jesus. Aleluia! Vim compartilhar com você algo que Deus colocou muito forte no meu coração. E eu gostaria de compartilhar com você, porque você tem que entender que a palavra, tudo aquilo que Deus fala na nossa vida, temos que compartilhar. E lembre-se, tá certo? Que tudo que nós passamos, tudo é testemunho para contar. Não sei o que se passa na tua vida, mas tudo isso é testemunho para contar, tá bom? E o Senhor colocou muito forte no meu coração para compartilhar algo para você. Em 2016, estava num relacionamento bem antes desse 2016, já estava um tempo com esse relacionamento com essa pessoa, tá certo? E ao mesmo tempo surgiu um desejo muito forte no meu coração de abrir um comércio. Meu pai, como sendo uma pessoa muito amorosa, muito cuidadora, sempre se preocupou comigo e via que eu estava nesse relacionamento, né? Quase noiva, tá certo? Quase noiva e ao mesmo tempo noiva, porque ele já tinha meio que me pedido. Mas enfim, o que é que acontece? Meu pai decidiu dizer assim, filha, então eu vou colocar algo para você, vou colocar um estabelecimento para você que você venha viver, caso você case com esse rapaz, vocês venham viver com esse comércio. E era um sonho muito maravilhoso que eu tinha esse desejo no meu coração. Então era algo intenso, algo poderoso que estava dentro do meu coração, um desejo de ter um restaurante ou uma loja de roupa, não sei. Era um desejo que estava bem intenso no meu coração, que estava bem profundo. E aí o que é que acontece? Para que vocês compreendam. Em 2016, meu pai começou a organizar das economias que ele tinha e começou a fazer essa reforma nesse estabelecimento para que eu viesse a colocar aquilo que eu estava querendo. E aí surgiu o desejo de colocar um restaurante, não da parte do meu pai e nem da minha parte, mas sim do meu ex-relacionamento, meu ex-noivo. E a partir daí, ele insistiu tanto para colocar esse restaurante, daquilo que já tinha sido colocado pelos seus parentes, daquelas pessoas que ele já conhecia. Então ele decidiu dizer assim, vamos colocar também. Então a partir do momento eu decidi, por influência dele, colocar esse restaurante também. Mas o que eu percebi, para que vocês compreendam, o que eu percebi que mesmo assim, mesmo que ele tenha me dito que era para ser colocado, eu fui para colocar esse restaurante na minha vida, diante da minha história, diante da minha família, e meu pai fez com que esse restaurante surgisse das economias dele, daquilo que ele tinha guardado, do trabalho, do esforço do meu pai. E aí surgiu o restaurante em 2016, no finalzinho de 2016. No surgimento desse restaurante, surgiu muitas outras coisas que repercutiu muitos outros levantes, muitas coisas que me ensinaram hoje a entender que mesmo que eu desejasse, mesmo que eu fosse atrás e mesmo que Deus mostrasse, que usasse pessoas ímpias para mostrar aquilo que estava em oculto, daquilo que estava no secreto, daquilo que Deus ia colocar na minha vida, que eu não compreendia naquela época, que seria o restaurante, Deus usou essa pessoa para mostrar, olha, vamos colocar um restaurante para que você compreenda. E mesmo que eu colocasse esse restaurante, Deus estava mostrando, olha, você vai ter que passar por esse ensinamento, você vai ter que passar por esse processo, você vai ter que passar por essa situação. E diante disso, queridos, o que eu mais aprendi, o que eu mais entendi é que mesmo que a gente planeje, ou mesmo que Deus use outras pessoas, pessoas ímpias, e que de certa forma naquela época eu estava sem conhecer Jesus, eu não conhecia Jesus, eu tive um encontro com Jesus em 2017, mas foi em 2016 que foi aberto o restaurante, para que você compreenda, finalzinho de 2015, para ser mais exata, mas para que você compreenda tudo aquilo que Deus coloca no nosso coração, os desejos fortes, nos repercute para que a gente venha entender que aquele sonho que estava dentro do nosso coração, ou que Deus usou outra pessoa para nos mostrar, talvez seja aquilo, talvez seja isso. E o que eu mais eu entendi, o que eu mais aprendi, queridos, é que mesmo que essa pessoa chegasse a mim e dissesse assim, vamos colocar um restaurante, e eu me alegrei com isso, em colocar alimentos e trazer comida para outras pessoas, Deus me mostrou hoje, Deus me mostra hoje, todos os dias, que mesmo que eu estivesse com aquele restaurante, mesmo que eu estava com aquele restaurante, mesmo assim eu não estava feliz. Por quê? Porque eu não sentia alegria genuína dentro da minha alma. E eu não compreendia naquela época, eu não compreendia
Porque o que mais Deus me mostrava, diante de tudo aquilo que eu estava passando, é que aquela situação, aquele restaurante, para mim, era algo momentâneo, é algo passageiro que é aqui na terra. E o que Deus me mostrou é que Ele me trouxe aqui na terra e Ele me escolheu em 2017, Ele me encontrou em 2017 para que eu venha ser uma pessoa totalmente diferente. Que não só, aleluia, que teve aquele restaurante, mas ensinou, o Senhor me ensinou, aleluia, naquele restaurante, que aquilo que eu estava vivendo, aqueles ensinamentos que eu estava vivendo, aqueles aprendizados que eu estava vivendo, aleluia, para trazer o alimento para outras pessoas, o alimento do corpo, aleluia, mas Deus não me chamou para trazer um alimento no corpo das pessoas, mas sim para trazer um alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Ele me escolheu para trazer o alimento espiritual para você, o alimento espiritual para outras pessoas que estão precisando desse exato momento. E o que é que acontece aqui com Pedro? Aleluia, no versículo 3, ele decidiu pescar, mas Jesus já tinha dito para ele que ele não era mais essa pessoa que vai pescar para trazer alimento do corpo, para alimentar o corpo. Não, Pedro, eu não te escolhi para trazer alimento ao corpo. Aleluia, eu te escolhi, Pedro, para que você traga alimento espiritual, o alimento para a alma dessas pessoas, de todas as pessoas que estão ao teu redor. Aleluia, e eu digo para você com o mesmo, aleluia, com o mesmo temor e com desse mesmo posicionamento daquilo que aconteceu com Pedro. Talvez você esteja insistindo em algo que não era para ser, que não é para ser, e Deus já tem falado muitas das vezes para você, e você não está compreendendo, você não está entendendo, porque Deus já te chamou. E talvez você não esteja compreendendo os sinais do Senhor, daquilo que Ele te escolheu, já está aí explícito. Você não está compreendendo. Deus colocou você, aleluia, para trazer algo diferente. Comigo, Ele me mostrou que eu não vim, aleluia, para trazer alimento para o corpo físico, em questão de um restaurante. Talvez era um sonho meu, talvez era um sonho daquela outra pessoa que conduziu ao meu coração, que insistiu para que eu, aleluia, plantasse ao meu coração. Mas Deus me mostrou nos mínimos detalhes dessa situação, desse ensinamento, desse aprendizado, aleluia, que mesmo que essa pessoa que colocou ao meu coração esse desejo, mas já tinha vindo para que Deus colocasse ao meu coração algo diferente. E que mesmo que eu vivesse aquele, aleluia, aquele momento de restaurante, aquele mesmo momento de trazer alimento para outras pessoas, de alimentar as pessoas com o alimento do corpo físico, Deus não me chamou para isso, Ele me chamou para trazer um alimento espiritual. E eu digo para você, repito para você, talvez você esteja insistindo em algo que não é para você. Talvez você esteja insistindo em algo que Deus não te chamou para isso. Aleluia, mas Deus te chamou para algo diferente. Assim como aconteceu comigo, assim como aconteceu com Pedro. Não insiste em algo que não é para você. Não insiste em algo que não é para você, porque o que Deus mostra para você é que nessas situações, nessas circunstâncias, mesmo que Ele vai te ensinar, aleluia, para que você venha compreender lá na frente, aleluia, você ainda continua a insistir. Você continua ainda a insistir, aleluia, para que você entenda. Você continua insistindo, assim como eu insisti durante alguns anos naquele restaurante. Eu insisti durante 6 anos, quase 6 anos, queridos. 6 anos, quase especificamente 6 anos naquele restaurante. E Deus já tinha me dito, eu já sentia no meu coração, mesmo que eu já tinha me rendido a Ele, aleluia, mesmo que eu já tinha dito sim ao Senhor Jesus Cristo em 2017, aleluia, eu continuava a insistir em algo que não era para mim, que não era aquilo que o Senhor me escolheu, mas mesmo assim Deus continuava deixando eu progredir para que aquilo que eu estava passando, aquilo que estava vivendo dentro daquele restaurante me trouxesse um ensinamento, um aprendizado muito grande. E o que seria, Claudiane? Um amadurecimento espiritual, a experiência da parte de administração e muitas outras coisas. E eu digo para você, queridos, tudo nos traz um ensinamento, e mesmo que a gente não compreenda, Deus nos mostra lá na frente que devemos, aleluia, entender que os sinais de Deus nos mostram aquilo que Ele já nos mostrou. O que seria, Claudiane? O que seria? Você não está entendendo ainda? Vou te explicar. Tudo aquilo que você passa, tudo aquilo que você tem andado, aleluia, já repercute, já mostra aquilo que Deus já te chamou. Assim aconteceu comigo em 2015, no finalzinho de 2015, 2016, aleluia.
Eu abri um restaurante, foi aberto esse restaurante, aleluia, mas Deus disse assim para mim em 2017, eu não te chamei para ver esse restaurante, eu não te chamei para alimentar pessoas no alimento do corpo, mas sim eu te chamei para trazer um alimento espiritual. Naquela época eu não entendi em 2017, mas hoje eu digo para você que Deus me chamou para isso, Deus me chamou para trazer um alimento espiritual, um alimento que, aleluia, alimenta muito mais do que a gente pode imaginar, porque assim como o próprio Senhor Jesus mesmo disse, o maná que desceu do céu, que Deus entregou ao povo lá, aleluia, lá naquele deserto, as pessoas se alimentavam, mas depois morriam. Mas quando o alimento, aleluia, o maná que é Jesus Cristo, que veio do céu, aleluia, que veio aqui, aleluia, que se encarnou como um homem, que veio à terra para trazer a libertação, a purificação e nos libertar da condenação. Esse alimento do céu, aleluia, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, nos trouxe a redenção, a purificação e nos livra da condenação eterna. Esse Jesus Cristo, aleluia, é esse Jesus Cristo que nos traz cada vez mais próximo de Deus. E é esse Jesus Cristo que eu estou aqui para falar para vocês. Esse Jesus Cristo que eu encontrei em 2017, que ele primeiramente, antes de eu encontrar, ele primeiramente me encontrou, mas eu me rendi a ele. E quando ele me encontrou, eu decidi tomar um posicionamento. Mas diante disso não significa, queridos, que quando a gente se posiciona, não significa que é fácil. Porque o que Deus nos mostra é que diante da situação que nós passamos, diante dos ensinamentos, diante dos aprendizados, diante de tudo aquilo que nós passamos, aleluia, tudo isso nos ensina a ser quem nós somos hoje, na presença de Deus. E Deus tem falado muito comigo sobre isso, queridos. Porque Pedro, ele insistiu em algo que ele não foi chamado mais para fazer. Se Deus já estava mostrando para ele, olha Pedro, você estava como pescador, mas eu tive um encontro com você, eu encontrei você naquele meio, aleluia, mas para dizer a você que você estava pescando, mas eu te chamei para ser um pastor diferente. Você vai conduzir as minhas ovelhas. Você, Pedro, vai ser uma pessoa que vai ser líder. Você vai liderar as pessoas. Então, assim, nós podemos observar que Jesus nos conduz em determinadas situações diante do nosso cotidiano, para que venhamos a entender que aqueles ensinamentos, que essas situações no nosso cotidiano nos mostra o nosso chamado daquilo que Deus nos chamou para viver o propósito. E é esse propósito que Deus nos chamou. Você nasceu para algo diferente, assim como Deus me mostrou. Você não nasceu para viver alimentando pessoas na parte física, mas sim na parte espiritual. Você nasceu para trazer um alimento físico não, mas sim um alimento espiritual para essas pessoas. Talvez você esteja insistindo em algo, aleluia, que você não é para você continuar insistindo. E assim como o Senhor, aleluia, mostra para você, mesmo que você seja bom nisso, assim como Pedro era, ele era bom naquela pesca, ele era bom naquele momento que ele pescava, ele era bom, mas tinha situações que ele passava por perrengue, que significa o quê? Que ele não pescava nada. Mas eu digo para você, e mesmo que não viesse a pescar, mesmo assim, ele sabia que tinha algo diferente lá na frente e mesmo assim, ele continuava a insistir. Então eu digo para você, continue insistindo, porque Deus te chamou para fazer algo diferente. Aleluia, para você viver algo extraordinário. Mas a insistência que eu digo para você não é insistir naquilo que você já sabe e que Deus já te avisou que não é para fazer, mas é insistir em algo que traga, aleluia, um benefício muito maior para glorificar o nome do Senhor. Talvez você não esteja compreendendo ainda, mas Deus te chamou para ser uma pessoa, um instrumento dele aqui na terra, para trazer a palavra, para trazer exortação, para trazer transformação, para trazer, aleluia, alimento espiritual para as outras pessoas. E você talvez não esteja compreendendo, mas Deus, ele te chamou para isso. Aleluia. Talvez você goste de cantar as coisas, louvores, aleluia, mas ao mesmo tempo você gosta de cantar as coisas do mundo, as músicas do mundo. Mas lembre-se, aleluia, sua boca só tem que sair, aleluia, da sua boca algo que engrandeça o nome do Senhor, porque foi ela, aleluia, foi Deus que criou tua boca, tua língua, para que venha engrandecer o nome dele. E talvez você esteja vivendo esse momento extraordinário, assim é bom, aleluia, mas Deus está dizendo para você, você pode se sentir um pouco alegre, mas a alegria momentânea, o prazer de estar na minha presença, o prazer de louvar a mim, é muito maior do que você pensa. Assim a mesma coisa acontece com você, que talvez você esteja ministrando, talvez você esteja pregando, talvez você esteja falando de outras áreas e você não esteja entendendo que o dom que Deus colocou em você, o talento que Deus colocou em você, de algo que você não esteja compreendendo, desse talento maravilhoso que Deus colocou em você, de algo, aleluia, que você está
Hoje você não tem um dom de falar, você consegue falar em público, você consegue explicar, aleluia, é algo que Deus está dizendo para você. Você está explicando coisas que são totalmente diferentes, mas talvez você não esteja compreendendo que Deus te chamou para você usar esse dom, aleluia, para trazer a palavra dele e alimento espiritual para outras pessoas. Eu digo para você, aleluia, o alimento espiritual é muito mais importante do que o alimento físico. O alimento físico é necessário sim, mas o alimento espiritual, ele é fundamental na nossa vida. Por que eu digo isso para vocês? Porque quanto mais alimentados pela palavra de Deus, alimentados por tudo aquilo que Deus, aleluia, nos entrega, aleluia, daquilo que Ele, aleluia, alimenta nosso espírito, aleluia, nós vamos conduzir, vamos andar segundo a vontade dEle, para que venhamos a ser obedientes e cada vez mais andar segundo a sua vontade. Digo para você mais ainda, aleluia, mesmo que você não esteja compreendendo hoje, mas Deus nos convida a viver aquilo que Ele quer que nós venhamos a viver. Aleluia, cada vez mais na sua presença. Aleluia, em nome de Jesus.